Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 9, versículos 43b a 45, nós temos a passagem em que Jesus vai anunciar ali aos discípulos novamente sobre a sua paixão, novamente sobre a sua missão que era enfrentar, sofrer a morte na cruz para nos salvar. Mas vamos nos atentar para o início do Evangelho, onde diz que todos se admiravam, de tudo que Jesus fazia, que quando disse ele a seus discípulos. Então, todos admiravam Jesus até agora no início da paixão, quando ele ia começar a contar sobre a paixão novamente. Por que todos admiravam? Porque Jesus era uma pessoa admirável. Ele realizava milagres, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele transformou a água em vinho, ele ressuscitou pessoas, ele pegou o pão, 5 pães e 2 peixes, e só com isso ele alimentou toda a multidão. Então Jesus realizava muitos sinais, muitos milagres, e ele era uma pessoa admirável. Ou seja, todos admiravam Jesus, louvavam Jesus por ele ser uma pessoa ali muito boa para eles, Porém, nem só de coisas boas Jesus quer, quando ele anuncia a sua paixão, ele quer mostrar que nem só aquelas coisas boas, ele não veio só para fazer as coisas boas, os milagres, mas ele veio, a sua missão principal, a sua missão era vir para morrer na cruz, para nos salvar. Então, ele diz, o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Jesus estava anunciando para a gente aqui que haveria o sofrimento, que a cruz é regra, não é exceção, que assim como nós, admirados das coisas boas, das nossas coisas boas, quando nós recebemos uma cura de Jesus, nós damos graças a Deus, para que nós também, diante do sofrimento, que é regra, nós também demos graças a Deus. A gente não pode só glorificar a Deus quando a gente está na situação de bem bom, quando nós recebemos, por exemplo, a graça de um bom trabalho, quando nós recebemos a graça de uma cura, de nós estarmos com a saúde boa, ou qualquer coisa boa assim que nós temos vontade de glorificar. Não, a gente, claro, dar graças a Deus nas coisas boas, mas nunca esquecer dos sofrimentos. Nós precisamos dar graças a Deus também quando nós abraçarmos a nossa cruz. Nós precisamos abraçar nossa cruz no dia a dia. E o exemplo, que para nós, quando nós lidarmos com os nossos sofrimentos, ou seja, Jesus, ele está permitindo que coisas ruins, que coisas que fazem a gente sofrer, ele permite tudo isso porque das coisas ruins ele pode sempre extrair um bem maior. Isso é uma verdade, essa é a doutrina. Não é para a gente contestar, por que será que eu estou passando por isso? A gente acaba pensando desta forma. Mas não, é para a gente, diante das dificuldades, falar, olha, se o Senhor permitiu que eu estivesse passando por isso, eu confio, eu sei que disso você pode extrair um bem maior. Eu confio no sofrimento, porque o sofrimento forja a pessoa, o sofrimento forja o cristão. O sofrimento santifica, e é justamente isso, a nossa vocação não é sermos santos, então diante do sofrimento também demos graças a Deus. E segue o Evangelho que os discípulos eles não entendiam essa palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Por quê, gente? Porque diante dessa mensagem de sofrimento, nós também, diante de algumas coisas alguns ensinamentos, a gente prefere permanecer na ignorância do que perguntar e nos orientar. Eu sempre gosto de dar o exemplo da castidade, que muitas pessoas preferem permanecer na ignorância do que buscar o conhecimento, porque buscando conhecimento, o conhecimento leva à transformação. E não só da castidade, todos os pecados, todos os mandamentos, às vezes a gente não quer buscar conhecimento sobre aquela verdade, sobre o que a igreja diz, porque permanecer do jeito que está, permanecer no pecado é muito cômodo. Então,
tinham medo de perguntar-lhe a esse respeito. Nós não podemos ter medo de perguntar, de buscar o conhecimento, porque este conhecimento é o que leva a gente a nos transformarmos, a transformar a nossa vida, a transformar as nossas vontades. Então a gente consegue se colocar no caminho, nos colocarmos no caminho do Cristo, abraçarmos a vontade do Cristo, e então nós conseguimos dar graças a Deus tanto nas coisas boas, mas também conseguimos dar graças a Deus diante do sofrimento que Ele nos ensina com o seu caminho de cruz. Amém.